Bem-vindos, seres humanos. Quando a gente pensa em viagem, e é uma coisa que todos sabem que eu gosto muito, a gente pensa no glamour da viagem, né? A gente pensa na blogueira viajando, patrocinada. A gente pensa em todas aquelas coisas lindas que a gente vai ver. Mas por trás desses posts milagrosos, desses posts maravilhosos, dessas paisagens inusitadas, existem perrengues, existem problemas, existem questões emocionais, existe uma gama de coisas que acontece por trás. E hoje, para a gente conversar melhor sobre isso, eu trouxe aqui Lucas Saad, uma pessoa que eu conheci viajando na Tailândia, né, Lucas? Bem-vindo, um prazer ter você aqui. Muito obrigado, Sandra. Ele é brasileiro, ex-engenheiro, podemos dizer assim, e hoje ele é um viajante pelo mundo. Perfeito. E aí, Lucas? Muito obrigado pelo convite, primeiro de tudo, é uma honra estar aqui, bacana poder conversar e contar um pouco da minha história nessa minha passagem pelo Brasil, mas é isso, passagem pelo Brasil curta, porque realmente decidi largar a vida aqui no Brasil para viver viajando o mundo, que é uma coisa que eu sempre quis. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. E quando foi, Lucas, que você teve essa ideia, assim, de que você é novo, né? E quando você resolveu largar tudo e partir para o mundo? Cara, eu acho que assim, essa é uma decisão que, se a gente tem, eu acredito que ela não é uma decisão que venha do nada. Ela é uma decisão construída e não tem um episódio que você simplesmente... um gatilho do nada que acontece. Eu acho que é uma coisa construída, né? Em 2016, 2015 para 2016, eu morei na Alemanha, como parte da minha graduação. Isso eu tinha lá meus 19, 20 anos de idade. E aí lá eu lembro que, morando na Alemanha, eu escolhi a Alemanha como lugar de moradia porque ela era central na Europa. Então eu comecei a aprender o alemão para conseguir morar lá. Então eu falei, cara, eu quero morar ali porque eu vou conseguir viajar bastante. Sempre tinha essa cabeça. E quando eu fui para lá, foi exatamente o que eu fiz. Eu morei na Alemanha e consegui viajar para muitos países por ali. Comecei a experienciar bastante esse mundo de viagem nesse ano que eu fui para lá. Voltei para o Brasil, depois dessa minha passagem pela Alemanha, decidido a morar na Europa, porque eu queria cada vez mais isso. Só que, obviamente, os caminhos eles vão se trilhando de uma forma que a gente normalmente não é aquela que a gente planeja, e tudo bem, está tudo bem com isso. E acabou que eu acabei entrando eu me formei em engenharia civil, acabei trabalhando no setor durante 6 anos aí, contando um ano durante a graduação, e nesses 6 anos eu acabei fazendo algumas viagens, também, mais uma vez, tentando viajar o máximo possível do jeito que eu gosto, aquele jeito mais mochileiro, tentando entender um pouco mais, fazendo uma imersão na cultura, um pouco mais um lugar, não só aquela questão, como você comentou, do glamour, dos posts, etc., que é uma coisa que não me atrai tanto quanto atrai outras pessoas. Mas, infelizmente, eu só tinha aquelas minhas férias uma vez por ano, e não é aquilo que realmente enchia meu coração, enchia meu peito. Então, depois de 5 anos trabalhando, acho que eu decidi tomar essa decisão um pouco mais drástica, mas eu não sei dizer o momento, eu não sei dizer quando foi isso. Foi uma coisa construída, que claro que teve um início ali, a hora da decisão final, foi mais ou menos no final de 2021, começo de 2022, quando eu pedi demissão do meu trabalho, né? Da minha empresa que eu tinha de engenharia, resolvi vender minha participação nessa empresa para conseguir ter uma boa reserva financeira para começar esse projeto. Então tem esse timeline aí de início de 22, mas a decisão em si ela não veio ali, a decisão ela foi uma decisão construída, posso dizer, nos meus últimos 10 anos aí. Então você não é daquele que chegou, largou tudo e foi embora, não, né? Você foi se organizando e se construindo para essa viagem, né? Principalmente psicologicamente. Vou dizer que se eu disser que eu estava me planejando de uma forma mais material ali antes disso, não foi muito assim, mas eu tive bom, felizmente também, com méritos, eu fiz uma carreira que eu consegui me organizar para, quando decidi oficialmente, sair. Mas psicologicamente eu sempre tive muito... bom, já estive me preparando porque eu sempre quis fazer isso. Tive um relacionamento, por exemplo, entre 2018 e 2020, que uma parte de não ter dado certo foi porque eu comentava que eu queria fazer isso e ela não tinha, ela era muito mais família, então tenho um carinho gigantesco por ela, não tem nada a ver com como a gente acabou, mas enfim, era uma coisa que eu sempre falava para ela. Então era uma coisa que já estava na minha cabeça, de 2018 a 2020, por exemplo. E veio acontecer ali no final de 2021 para 2022, quando eu realmente tomei essa decisão de começar. Começou oficialmente 3 de maio de 2022, mas a decisão veio ali no início de 2022, posso dizer assim, logo depois do Ano Novo, foi quando eu decidi, eu vou viajar. E aí você resolveu sair de casa e foi atrás de um lugar para você começar a bolar isso. Acho que, como todo bom engenheiro, eu precisava, né, quando eu decidi realmente sair, eu não tinha nada muito planejado de o que eu ia fazer, para onde eu vou.
Tem gente que pensa, sei lá, eu vou para a Austrália tentar trabalhar lá porque é um país que dá dinheiro. Obviamente isso passou pela minha cabeça. Eu vou para a Europa tentar fazer algum curso de alguma coisa que me traz, sei lá, que me enche mais o peito. Eu pensei em várias coisas. Eu não tinha uma decisão muito bem feita. Só que como um bom engenheiro eu precisava de alguma coisa quantitativa. Uma coisa que eu conseguisse mensurar ali, ver um progresso, alguma coisa na minha vida, que não fosse só simplesmente ficar jogando no mundo e viajando para lá e para cá, porque acho que me faltaria alguma coisa. E aí veio a ideia de, quando eu estava... Em 2016 ainda eu fiz uma viagem para o Marrocos e nesse mesmo ano eu fiz uma viagem para a Islândia, quando eu morava na Alemanha. E foram 2 lugares que eu vivi 2 culturas totalmente diferentes e opostas e relativamente perto, se a gente for pensar no globo como um todo. E a gente vendo totalmente duas realidades distintas e tão diferentes da sua, te faz sentir vontade de ver, cara, quantas realidades diferentes dessa tem no mundo, tem no nosso globo, no nosso planeta, que a gente não faz ideia que existe. E acho que isso começou a despertar um clique em mim de querer ir para lugares onde pouca gente vai. E aí, pensando nisso, acho que esse caminho, essa linha de raciocínio me levou a tomar a decisão de viajar para todos os países do mundo. Viajar para todos os países do mundo, eu acho que é muito, vamos dizer assim, é mais que como muito mais do que ter viajado para todos os países do mundo, é mais uma ferramenta mensurável para me colocar no ponto, vamos viajar para lugares onde pouca gente vai e acabar indo para pontos menos turísticos. Traçar uma linha, né? Exato. Entre o ponto A e o ponto B, Exato. E dali você poder ter uma diretriz, né? Acho que é mais essa ferramenta mesmo. Então, mas por que você quer viajar para todos os países do mundo, para ter viajado? Não, acho que não é o que me enche o peito lá no chegar no final e falar, cara, eu viajei para todos os países do mundo. Também, óbvio, não sou, obviamente, sem demagogia, claro que eu quero isso. Mas é muito pelo fato de ter alguma coisa mensurável e poder seguir meu caminho como um projeto, dizendo, cara, tem um propósito na minha vida ainda. Assim, não simplesmente larguei meu trabalho, mas não foi simplesmente isso e vou viajar o mundo e Deus dará. Não, eu realmente estou com alguma coisa na cabeça que eu quero seguir esse projeto e eu tenho uma missão, eu tenho um objetivo, eu tenho metas a curto prazo, metas a médio prazo. Ainda sou engenheiro, né? É uma programação, é isso que eu ia falar, uma programação bem engenheiro, né? E eu não posso largar esse meu passado. Você tem planilha, você tem... A gente veio para cá no carro, você até perguntou para mim se você é engenheiro. Eu falei assim, eu me considero ex-engenheiro porque eu não sou praticante, mas eu não posso largar a minha formação de engenheiro, que eu ainda sou e ainda tenho alguns pensamentos assim, sim. Eu cheguei ali a acompanhar você, né? Não durou muito, durou um dia, né? A gente passou um dia junto na Tailândia ali num passeio. Ele ainda brincou comigo, falou que ele estava filmando para OnlyFans, né? Um amigo dele falou, não, ele faz essa blogueiragem para OnlyFans. Eu falei, será? E no final você falou. E dali para frente eu passei a te acompanhar, né? Passei a curtir a forma tranquila e leve como você levava, não só a viagem, né? Mas eu vi em você essa pessoa que não estava ali só conhecendo o espaço. Você estava ali buscando algo mais, né? Então, quando você escolhe o país, você escolhe pela cultura ou você escolhe pela beleza? Eu fico até feliz que eu passei essa impressão, porque eu acho que é realmente o que eu sinto. Inclusive, em relação à criação de conteúdo, eu tenho uma reserva financeira que eu tive por conta desses anos que eu trabalhei como engenheiro, etc., que me permitem ter um pouco mais de tranquilidade e poder direcionar a minha relação com a criação de conteúdo de uma forma diferente, uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, menos de eu preciso dela. Então, tem muita gente que eu vejo que cria conteúdo de viagem que usa a viagem como ferramenta para criar conteúdo. Eu acho que... desculpa, né? É o contrário. A pessoa que usa a criação de conteúdo como ferramenta para viajar. Eu não. Eu uso a viagem. Meu principal propósito é viajar e eu acabo usando ela como ferramenta para criar um conteúdo que é alguma coisa que eu faço no segundo plano ali. Mas meu primeiro plano, meu propósito é viajar, porque é isso que eu amo, é isso que eu faço. Então, é o contrário, né? Não é que eu crio conteúdo para viajar, não, eu viajo, ponto final, e por isso acabo criando conteúdo também. Eu acho que tem esses dois lados interessantes. E voltando para a sua pergunta, como é que eu escolho o país em si, eu acho que a escolha do país é crítico, assim, eu já passei por algumas fases. Antes eu fazia sem perguntar se 2 anos atrás, como eu fazia. 2 anos atrás eu tinha acabado de começar o projeto, eu comecei dia 3 de maio de 2022, a gente está falando agora em junho de 2024, então, eu estaria ali no meu país número 4, meu 5, ali na Argentina para o Chile. Lá naquele momento, a minha escolha de países era uma escolha 100% racional, conforme a geografia, a lógica ali do meu roteiro, para tentar economizar custos o máximo possível. Então, se eu estivesse no Chile ali e não fosse na Bolívia,
que era o próximo caminho ali, um pouco mais na direção, para mim era uma coisa totalmente inimaginável. Então, a escolha não tinha muito a ver com a cultura, não tinha muito a ver com a natureza em si, era uma escolha muito mais pela lógica do roteiro para conseguir fazer com que eu conseguisse andar o mais rápido possível, sem acelerar muito, e ao mesmo tempo economizar. Então, quanto menos viagens de avião, que são viagens um pouco mais caras, eu também estaria um pouco mais disposto a fazer. E hoje eu acho que já mudou um pouco isso. Depois do meu primeiro ano, vamos dizer assim, que eu foquei muito nas Américas, eu passei 8 meses e meio, 8 meses nas Américas, no continente americano. E é um continente que, querendo ou não, tem muita similaridade cultural relativa, tá? Obviamente tem muita diversidade dentro do próprio continente, mas principalmente o mundo latino ali, ele tem uma similaridade muito forte. É o estilo de vida que a gente já conhece, Exato. né? E, inclusive que é Viajou muito próximo ao pros Estados nosso. Unidos quando era pequeno, conhece ali um Perfeito. pouco da América, do país. Não tem como negar que é uma zona de conforto pra gente ainda, sabe? Principalmente pro viajante brasileiro que quer viajar para fora do país, é um dos principais pontos de saída principal pro brasileiro por conta disso, porque tem uma cultura muito próxima à nossa ainda. E eu, basicamente, comi essa cultura, vamos dizer assim, né? Agora, os países que eu já fiz, eu acabei já varrendo quase tudo. Falta 3 países da América Latina, aliás, do continente americano, para eu finalizar no meu projeto. E eu fico com a sensação de, cara, e aí, quando eu fizer eles? Eu vou demorar mais X anos fazendo os outros, eu não vou mais viver essa cultura até eu acabar e voltar. Então eu comecei a ficar assim, cara, não, vamos fazer de um jeito um pouco mais que eu sinta que eu tô... Quando eu senti que eu tô vivendo, que eu já vivi bastante da cultura, não me impressionar mais do jeito que eu me impressiono no primeiro dia com o lugar onde eu tô, é hora de trocar. Por exemplo, eu fui para o Sudáfrica entre junho de 23 e setembro de 23, final de setembro de 2023. E, cara, eu vou ser sincero, no dia que eu pisei na África, no continente africano, foi na Namíbia, eu tive uma sensação genuína de felicidade, de, cara, tô vivendo, tô ali viajando, que é isso que eu quero realmente. E foi um dos teus melhores documentários, né? Foi, Que te sem divulgou dúvida. no YouTube, Sem né? dúvida, quero falar sobre ele ainda, sem dúvida nenhuma. Foi realmente um ponto alto da minha viagem. Acho que o meu sentimento naquele momento contribuiu bastante para isso. Mas se você fosse me ver uma fotografia minha, emocional, 3 meses depois de já estar no continente africano, é muito diferente. Eu estava lá vendo coisas que eu... Ah, tá. Não que eu subestimasse ou menosprezasse, mas eu não tinha mais a sensação que eu tinha 3 meses antes, quando eu pisei naquele lugar, naquela região do mundo. Era hora de trocar. Era hora de trocar. Então eu senti, pô, vamos trocar. Eu tenho tempo ainda, entendeu? Vamos para outro lugar. Fui para o Sudeste Asiático, viver uma cultura totalmente diferente. E lá também eu mudei ali um para cá, um para lá, para conseguir viver algumas coisas diferentes, para nunca chegar ao ponto de estar saturado em relação à cultura. Então hoje, respondendo, já me enrolei aqui, mas respondendo a sua pergunta objetivamente, eu acho que a escolha do país que eu faço não tem muito a ver com a cultura, ou com a religião, ou com a natureza, enfim, como você citou. Eu acho que é uma escolha muito envolvendo o meu sentimento na hora. Por exemplo, agora, estou no Brasil. Eu cheguei no Brasil para essa pausa que eu vim fazer por motivos pessoais, que eu fui o casamento de um amigo meu, queria visitar minha família, enfim. E eu não tinha passagem para o próximo destino. E aqui eu comecei a perguntar, até perguntei para alguns seguidores meus, que eu tenho o grupo de assinantes lá que me ajudaram bastante a decidir isso, mas eu não tinha passagem de saída. E eu fiquei pensando, o que eu quero agora? O que eu estou sentindo vontade? Eu estou sentindo vontade de ver o mundo árabe? Eu estou sentindo vontade de voltar para o continente africano, mais naquela parte ali de safari, de visitar algumas tribos, que é uma coisa que eu adoro. Ou eu estou com vontade, por exemplo, de ir para um mundo um pouco mais moderno, sei lá, vamos para a Austrália? Sei lá, eu estava pensando o que eu estou com vontade naquele momento. E depende do que eu passei, no caso, né, nos últimos meses, eu acho que isso acaba me fluindo de uma maneira ou outra que eu acabo seguindo. Então, é meio irracional, é uma coisa mais momentânea do que eu estou querendo, do que eu estou sentindo, o que eu acho que vai fazer sentido para mim nesse momento. Decidi ir para agora, por exemplo, eu vou recomeçar meu projeto no noroeste asiático, se eu posso chamar a região assim, é o Cáucaso, né? Geórgia, Azerbaijão, Armênia, uma região ali onde fica próximo ao Irã, que eu também, acompanhando os conflitos que estão tendo agora no Oriente Médio, é uma intenção minha tentar visitar o quanto antes, a gente não sabe o que vai acontecer lá, então tentar matar o país de uma maneira que eu consiga aproveitar ele de uma forma segura ainda é uma questão que eu estou monitorando e com interesse. Então, tem algumas outras... Então, mais uma vez ali, um contexto geopolítico também me ajuda a tomar a decisão de qual lugar que eu vou.
Enfim, tem algumas outras, tem muitas questões sobre o lugar que Sempre as a próxima planilhinhas da decisão. engenharia estão te ajudando Sempre. ali, estão te colocando, te Inclusive, lembrando de onde você vem, né? isso é um outro ponto muito importante também, porque eu tenho uma planilha gigantesca que eu fiz antes de sair do Brasil, quando eu morava aqui no Rio de Janeiro, logo depois de sair do São Paulo, né, eu vim passar um tempo aqui no Rio, e é onde eu fiz uma planilha, planilhei todos os países do mundo, e pesquisando, com bastante pesquisa, eu vi qual que era a melhor época do ano para visitar cada um dos países. Então eu planilhei todos os meses do ano com -1, isso eu tenho essa planilha até hoje, eu vejo ela todos os dias quase da minha vida. -1 para, tipo, não vai esse período. 0 é neutro, não é nem muito bom nem muito ruim. E 1 é aceitável. Ok. Então, eu fiz todos os países, todos os meses do ano, tem -1, 0, 1 para todos os países. Então, quando eu estou mudando ali no cronograma, na planilha, para ver, putz, será que eu vou fazer esse roteiro, esse roteiro, esse roteiro? Ele já joga um país no mês certo ali e ele me dá se isso é favorável, se não é recomendado ou se é recomendado em questão a clima. Porque também não adianta eu chegar e falar, pô, beleza, quero visitar, sei lá, vamos dar um exemplo, vai. Quero visitar não vem nenhum exemplo na cabeça agora, não é possível. Dubai no verão. Cara, eu não vou aproveitar. Vai morrer de Eu não vou calor lá, aproveitar, vai. entendeu? Então não adianta também, pô, no roteiro tá bom ali, é uma coisa que eu quero agora, quero visitar essa área, mas, pô, em agosto ir para Dubai é quase loucura, entendeu? Inclusive, eu tô falando isso agora, mas eu tô indo pro Catar. Agora em julho. Que é tão loucura quanto. Mas só porque é um stopover, que eu vou economizar milhares de reais em passagem aí, porque eu consegui um negócio com a Qatar Airways ali, que eu vou fazer um stopover de 4 dias. E só porque eu vou para a Geórgia pela Qatar, aí eu fiz um stopover. Então, eu estou indo para o Qatar já muito preocupado com a questão do clima, porque na minha planilha é a primeira vez que apareceu -1. Está o -1 e está um vermelho ali que eu falo, caramba, vou até pintar aqui para não parar de ver esse -1, porque tá me martirizando ali para o engenheiro, não é tão bom. Você trouxe aqui no início da conversa a questão do propósito, né? Propósito é uma palavra que está na moda hoje em dia, né? Então tem a propositologia, já está virando até uma ciência você achar o propósito que você tem para a vida, né? Como que você encarou que ser um viajante seria o seu propósito? Foi sentimental? Foi algo que veio dentro de você ali? Como foi essa sensação? Eu acho que é difícil externar em relação a isso, mas eu vou tentar, porque realmente eu acredito que o propósito da minha vida é viajar, e não só viajar, mas também acho que mostrar para as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que, muito grato ao que passou na minha vida, na minha carreira, eu consegui me desamarrar de uma convenção social a qual a sociedade nos impõe, que às vezes você passa a sua vida inteira ali estudando, trabalhando, meio que no que todo mundo crê que seja a carreira ideal ali para você. Em busca da aposentadoria. Em busca do sucesso financeiro, do sucesso profissional, que muita gente fala, e às vezes você é feito acreditar nisso, vamos dizer assim. Te fazem acreditar nisso. E eu acho que eu consegui me libertar disso. Eu fiz a melhor faculdade de engenharia da América Latina, era muito orgulhoso do que eu tinha feito de faculdade, trabalhava numa empresa onde eu tinha reconhecimento financeiro, tinha reconhecimento profissional, estava num cargo ótimo, tudo que, vamos dizer assim, que minha mãe se orgulharia de mim, vamos dizer assim, qualquer mãe se orgulharia de mim. Mas eu não estava orgulhoso de mim ainda. Eu não estava me sentindo, com o peito cheio. E é o que eu acho que 95 ou mais % das pessoas sentem. E é difícil se desamarrar. E eu acho que por muita coragem que Deus, muito grato a isso, me deu, eu consegui me desamarrar, eu consegui sair disso. E eu acredito que mostrar o meu exemplo para as pessoas, falando para elas, né, mostrando para elas que também existe essa possibilidade de todo mundo fazer isso, que eu não sou melhor que ninguém. Aliás, tem uma coisa que eu fui melhor que muita gente, a coragem. É só isso que me diferenciou de muita gente, por eu estar vivendo hoje o meu sonho de viajar o mundo, por eu estar conseguindo me bancar de uma forma ou outra assim, do jeito que eu estou vivendo, porque eu tive coragem. Porque muita gente fica preso e se amarra nessa convenção social e acaba não conseguindo fazer isso só por uma questão de coragem. Então, voltando à parte do propósito, por que eu imagino que isso realmente me enche o peito e me faz sentir que é o meu propósito, que é o porquê eu vivo, que é porque eu acordo todos os dias de manhã e continuo fazendo o que eu estou fazendo? É tentar mostrar para as pessoas que essa é uma forma de vida, e não é essa viagem, tá? É sair da convenção social. É sair daquele estudar na escola, ir para uma boa universidade, trabalhar numa boa empresa, quando você vai se ver com 40, 50, 60 anos de idade, olhar para trás, você está com seus filhos, e de repente não tem mais a possibilidade que você teve quando você tinha seus 20 anos de idade, como eu tive,
e eu consegui sair nos meus 20 anos de idade e poder ver o mundo como eu estou vendo, que o mundo é maravilhoso. E hoje, cada dia mais, a gente tem essa facilidade. Quanto que a globalização, a tecnologia estão nos ajudando a viajar. Nossa, hoje, para mim, eu fiz uma conversa com um outro amigo meu sobre isso, que é um viajante já há anos, e ele viaja desde os que ele tinha 20 anos, e hoje ele já tem aí bem mais que isso. Ele comentou comigo, cara, quando eu viajava com a sua idade, era quase impossível de viajar em comparação com hoje, cara. Quase impossível. Imagina ele sem Google Tradutor, que eu uso muito. Google Maps, que eu uso demais. Coisas que para mim no dia é tão mundano e não tem isso. Então, voltando ao ponto, para a gente não se desvirtuar aqui, hoje está tão fácil viajar. Então, você tem as ferramentas na sua mão e eu não sou melhor que ninguém que, de repente, que está ouvindo esse podcast agora. Então, o meu propósito de viajar e de estar vivendo tudo que eu estou vivendo, de estar vendo, quando eu olho para uma coisa, eu fico pensando, cara, quero mostrar para as pessoas, quero que mais pessoas vejam isso. Olha que coisa incrível, cara. Olha o que eu estou vivendo. Eu lembro meu vídeo mais visto no YouTube, né? O vídeo sobre a tribo Rimba, no norte da Namíbia, que eu fui visitar. Eu lembro que eu estava naquele momento lá, sentado num tronquinho de madeira, com algumas crianças brincando em volta de mim, assim, fazendo uma comida local daquela tribo, as mulheres vestidas de uma maneira que, obviamente, nossa sociedade seria completamente inaceitável, e eu estava 100% no mundo delas, falando uma língua que eu não entendia nada, mas a gente conseguia se comunicar. Cara, eu quero que, quanto mais pessoas verem isso, melhor, cara. E eu quero que as pessoas entendam que isso é possível. Por que eu consegui e a outra pessoa não? O que eu tenho mais que a pessoa, cara? Coragem. Perfeito. Coragem. Perfeito. Coragem, sim, eu tenho. E eu não posso assim, negar. Realmente não é fácil, né? Eu amo viajar. E foi o que ali me chamou a atenção. Você talvez tenha sido o blogueiro viajante mais perto que eu cheguei, né? Não conhecia ninguém assim que vive disso, que trocou a vida para esse sentido, né? Quando eu me formei, eu passei 3 meses na Europa, viajando de mochila. Não dormi em praça pública, passei lá diversas dificuldades. Não tinha o Google Tradutor. Você viu? Eu não tinha o Google, eu não tinha o Waze, eu não tinha GPS. Eu tinha um mapa de papel. Olha né? isso. E com o mapa de papel, eu peguei um carro e rodei a Europa com 22 anos. Então, você tinha que se ligar que não podia sair na saída A, você desenhava o mapa, eu não era engenheira, né? Eu já era médica, não era engenheira, médico não tem esse raciocínio do mapa, né? Então, você tinha que ir ali na estrada, às vezes parar no acostamento para dar mais uma olhada no mapa, ver se você se perdeu, aí botava em cima do capô o mapa grande, aberto, para você poder se localizar. Então, eu acho isso, assim, incrível, né? E acho legal a forma como você traz isso para gente. Porque eu sempre ouvi que o mundo tinha 196 países. De repente, eu conheci o Lucas Passaporte 201. E ele falou, não, tem 201. E aí, você ali botou um monte de país que eu nunca nem ouvi falar, né? Então, assim, olhar aqueles micropaíses que você visita e da forma como você traz, leve, sempre alegre, feliz e cheio de amigo. Mas eu acredito que em alguns momentos... o psicológico abala, né? Da solidão, de estar ali sozinho, o perrengue. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é um dos principais pontos que eu comento, né? Quando eu comento, a pessoa acaba de me conhecer, sei lá, e pergunta para mim, pô, o que você faz da vida? É difícil responder de uma forma sucinta o que eu faço da vida, mas quando eu explico para a pessoa fica com o olho cheio e fala, nossa, que vida dos sonhos. Eu falo assim, sim, é a vida dos meus sonhos, mas não é tão bom quanto parece. Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes parece muito, muito melhor do que é. E não tô dizendo que não é bom. É bom, sim. Muito bom. E eu sou muito grato à vida que eu escolhi para mim nesse momento. Mas, sim, tem os seus baixos. Assim como qualquer estilo de vida tem os altos e baixos, também tem os seus baixos, principalmente na parte psicológica. Você decidir largar uma rotina com estabilidade, enfim. Mesmo se não tenha muita estabilidade, que alguns pontos ali eu não tinha tanta estabilidade, eu era uma pessoa que, enfim, não tão convencional, mesmo morando no Brasil, não tinha tanta estabilidade, e mesmo assim eu fui para um mundo onde eu não tenho... Eu acordo sem saber onde eu vou dormir. Eu viajo, eu decido ir para uma outra cidade, de um país que eu não falo a língua, sem saber como eu vou ir. Então é literalmente o oposto à estabilidade. Eu vivo uma vida 100% instável. E isso traz alguns desafios, enfim, né? Também existe linhas e linhas de viagem que você pode seguir. A que eu estou seguindo, que eu gosto de seguir. A gente acredita, e tem muita gente que fala isso, e eu concordo muito, que quanto mais aleatório for a sua viagem, mais experiências inusitadas você vai ter, obviamente, e mais divertido vai ser. E eu concordo muito com isso. Então eu gosto de viver uma vida inusitada. Eu gosto de viver uma vida que realmente eu não sei aonde eu vou comer,
o que eu vou comer, aonde eu vou dormir, com quem eu vou conhecer no caminho e como eu vou me movimentar. Eu gosto disso. Só que isso, por outro lado, voltando para o assunto principal, que é a parte psicológica aqui, eu acho que isso traz alguns pontos negativos bem fortes. Assim, é um cansaço que você acaba não percebendo que você está cansado, que é o cansaço psicológico, né? Quando você está cansado, você joga uma partida de futebol, você sente que está cansado e você consegue falar para o seu corpo, para. Você dorme, descansa, toma uma água, come bem, no dia seguinte você está bem. Ou depois do dia seguinte, enfim, você descansa. O cansaço psicológico, você não percebe que está cansado até você estar muito cansado. Até você falar, cara, o que está acontecendo comigo? E isso aconteceu comigo algumas vezes. A vez mais emblemática para mim foi bem no começo. Foi no meu 3º mês, em agosto de 22, quando eu estava percorrendo as ilhas do Caribe, no final de agosto de 2022, né? Eu fiz meu roteiro foi subir a América do Sul e da Colômbia eu voei para as Bahamas. E das Bahamas, que é a ilha mais ao norte de toda a parte do Caribe, da América Central insular, eu desci das Bahamas até Trindade e Tobago, que é a ilha mais ao sul da parte insular do Caribe. E aí eu desci todo bem no roteiro que faz, né? Bahamas, fui para Cuba, fui para Jamaica, Haiti, República Dominicana, as ilhas das Antilhas. E essa parte das Antilhas, as 5 primeiras ilhas eu acho que foi mais tranquilo. Jamaica eu conheci bastante gente, fiz bastante amigo. Cuba, principalmente, também foi um país que eu conheci bastante gente, muito importante, que eu falo até hoje. Mas, depois disso, eu entrei numa zona, isso eu estava no meu 3º mês, no auge da minha criação de conteúdo frenética, vamos dizer assim. Eu estava todos os dias passando pelo menos 3 horas ali editando vídeo para postar. Eu estava muito motivado com o Instagram e com a minha criação de conteúdo. Então, e eu não estava conhecendo ninguém. Eu estava passando todos os meus dias ali em lugares onde não são turísticos, onde o turismo é principalmente voltado para famílias e para casais. Ou seja, pessoas que são muito menos abertas a conhecer outros viajantes, que estão ali no momento de relaxamento, etc. Porque essas ilhas, elas são voltadas a esse tipo de turismo. Você está falando de Santa Lúcia, uma das principais ilhas de lua de mel do mundo e dos Estados Unidos também. Então, o que eu estou fazendo lá com uma mochila nas costas, cara? Eu fui pedir carona, a galera não entendia nada. O que você está fazendo aqui, cara? Isso queria dizer, que eu quero dizer com isso, que eu passei 1 mês e meio, mais ou menos, um pouquinho menos de 1 mês e meio, sem dar um abraço. E a força que isso tem hormonal em você, vamos dizer assim, né, psicologicamente em você, e não estou dizendo de abraço, não assim, um abraço de ter figurativamente, para ter a mão de um amigo, né? Ter uma pessoa para rir, conversar e falar, cara, lembra o que aconteceu ontem? Que legal que foi. Nenhuma pessoa tinha isso. E eu fiquei muito mal. Eu lembro que eu cheguei em Trinidad e Tobago, depois de Trinidad e Tobago, que foi um país totalmente estressante para mim, dormi em caixa de papelão no chão, foi uma loucura. Cheguei no na Guiana, fiquei 2 dias lá porque eu estava totalmente sem bateria social, totalmente baixa, não queria falar com ninguém, eu estava só pensando em passar o país logo. Eu falei, cara, não é isso que eu quero viver. Eu não larguei minha vida para viver, sair por aí no mundo conhecendo culturas e não ter vontade de conhecer as culturas. O que está acontecendo comigo? Eu estou mal, vamos pisar no freio aqui. E aí, quando eu cheguei no Suriname, eu falei, cara, peraí. Eu cheguei no Suriname, eu fiquei em Couchsurfing, que é um aplicativo, podemos até falar dele depois, é um aplicativo onde pessoas locais recebem outros viajantes. Eu já vi você falando sobre isso. De graça. E aí é muito legal que eles só pedem troca de experiência. E querem conhecer pessoas, são pessoas que de repente moram sozinhas e querem conhecer gente. É muito legal, eu adoro usar ele, o aplicativo. E agora, eu fui para o Suriname nesse Couchsurfing, lá eu fiquei um tempinho, eu fiquei 4 dias sem conhecer, me restabelecendo e falando, cara, o que eu quero fazer para cá? Foi onde eu comecei a mudar um pouco o meu sentido na criação de conteúdo e comprei uma passagem instantaneamente para os Estados Unidos. Que a minha ideia era fazer ainda Venezuela, subir um pouco na América Central ali, mas eu falei, cara, quer saber? Eu vou para o mais perto da minha cultura possível, fui para Las Vegas, tentar ir numa festa, conhecer gente. Pô, eu precisava disso, cara. E assim, isso foi para mim um choque, foi para mim uma mudança, uma divisor de águas muito importante na minha vida, tá? Não só na minha viagem, no meu projeto. Porque eu falei, cara, a força que tem os relacionamentos, as relações que você tem com as pessoas é extremamente importante para qualquer um. Principalmente para mim, que sou uma pessoa extrovertida, que sou uma pessoa sociável, eu precisava disso um pouco. E eu mudei muito o meu conceito de viagem depois disso. Então, e a quantidade de vezes que eu mudei meu conceito de viagem nesses últimos 2 anos é inacreditável. E essa foi, acho que, a mais emblemática dela. Então, sim, a parte psicológica ela é realmente muito importante e muito pesada quando você toma uma decisão de viajar longe dos seus queridos, né?
vamos dizer assim. Porque eu acho que as pessoas, quando elas começam com essa história, né? Vou ser blogueiro, viajante, vou sair por aí viajando o mundo, a ideia é o conto de fada, né? Eu vou sair postando o dia inteiro a minha rotina, todo mundo vai me seguir, eu vou ganhar vários seguidores, e aí eu vou ser patrocinado pelas agências locais, as coisas vão acontecer, e vai ser tudo, eu vou chegar nos lugares, as pessoas vão querer tirar foto comigo porque eu tô famoso, né? E ali, de repente, a pessoa entra muito dentro do Instagram, né, Lucas? E aí, quando você entra muito dentro do Instagram, você entra num outro mundo, né? Perfeito, e acho que até tem os seus pontos, em tudo que parece bom, tem seus pontos negativos. Vou dar um exemplo besta, tá? Eu tenho uma dimensão relativamente dentro do mundo de viagens, não tão grande. Eu estou falando de menos de 100 mil seguidores no Instagram ali, 25 mil inscritos hoje no YouTube. Eu cheguei depois de uma viagem que eu fiz de 28 horas do Sri Lanka, mais 36 horas do Sri Lanka até aqui no Brasil, morto, acabado. Cheguei no aeroporto para pegar minha mala, 2 pessoas vieram me parar para falar comigo. Você que eu via passaporte 201 que viaja o mundo, vem cá, me conta, como é que você faz dinheiro viajando? Eu falei, cara, não me leva mal não, cara, mas deixa quietinho, deixa eu acabei de chegar aqui, vamos, me manda uma mensagem no Instagram, qual que é o seu nome, deixa eu te dar atenção, mas agora eu tô precisando relaxar, descansar, sabe? Então, tem essa parte, legal demais a pessoa me reconhecer, no fundo do meu coração me deu que legal, na hora que eles vieram falar comigo, mas também tem seus lados negativos de você ter uma exposição maior do que você imagina. Então, quando você vive a vida de Instagram, essa vida de post, etc., não só é bom, e é bom, tem muita coisa boa, muita coisa. Por exemplo, no dia seguinte eu estava totalmente relaxado, estava andando no parque e também fui reconhecido. Falei, cara, que legal, vem cá, tirei foto, falei com ele, fiz brincadeira e tal. Então, obviamente é legal também, mas tem os seus pontos negativos que eles não podem ser descartados e não podem ser desconsiderados se você decidir viver uma vida como essa, entendeu? No meu caso, a criação de conteúdo foi por acaso, não foi uma coisa planejada. Eu nunca pensei em sair do Brasil e criar conteúdo. A criação de conteúdo foi sem querer, vamos dizer assim. Eu fiz um vídeo que tive, além de, obviamente, o mérito do storytelling, que eu acho que foi um vídeo legal, tive sorte também. Não pode negar que o algoritmo do Instagram, eu pelo menos acredito nisso, o algoritmo do Instagram vamos dizer assim, também aleatório. Ele muda todos os dias. Ele é bipolar, né? Ele é bipolar. E a gente vive, todo mundo que trabalha com ele vive uma relação de amor e ódio gigantesca. Às vezes muito mais ódio do que amor, às vezes. E existe sorte envolvida. Eu não descarto isso, eu acredito fortemente nisso, na verdade. E eu tive sorte naquele momento. O meu primeiro vídeo que eu postei, depois que eu pisei fora do Brasil, foi um vídeo que viralizou, teve mais de quase 1 milhão de visualizações, teve 800 mil, se não me engano, visualizações, e me deu ali seus 30 mil, 40 mil seguidores logo de cara para mim. Então, quando eu postei esse vídeo, recebi esse número de seguidores, eu comecei a receber mensagem de agência de marketing, de empresa falando, nossa, estamos impressionados com o seu crescimento, queremos fazer parceria. Eu falei, ei, calmou, que isso? Quem disse que eu quero, sabe? Mas depois pensando, obviamente, eu vi que isso era um business legal, que eu acho que encaixava com o meu perfil, e eu fui para cima, mas no primeiro momento, eu falei, que aí? Então, criação de conteúdo nunca foi uma coisa planejada para mim. Então, quando ela veio com seus bônus e com seus ônus, me assustou muito os ônus. E é por isso que eu também ressignifiquei muito a criação de conteúdo durante essa minha viagem. Eu fiz idas e vindas aí de Instagram para YouTube, de repente fiz YouTube de um jeito, voltei para o Instagram, porque Instagram eu tinha maior audiência, depois voltei para o YouTube. Enfim, acho que toda criador de conteúdo já passou por essa crise de identidade dentro da criação de conteúdo, como eu já passei algumas vezes. Agora eu me achei bem, estou muito feliz com o que eu estou fazendo, focando muito mais no YouTube, de uma maneira, criando conteúdos um pouco mais profundos ali, falando informações, não só... Criação de conteúdo tem 2 linhas principais, né, eu acredito, o entretenimento e a informação. Acho que todos os criadores de conteúdo tentam unir as 2 coisas. Ensinar, né, passar alguma informação para as pessoas que estão assistindo, mas também dar entretenimento, para conseguir fazer o seu conteúdo querer ser visto, né, principalmente. E quando eu estava focando muito mais no entretenimento, ali a informação era o segundo ponto, sabendo que era a parte que eu mais gostava, que eu adoro estudar sobre a história do país, sobre a geografia, como nasceu, enfim, etc. Tudo isso eu adorava. E eu ficava muito mais fazendo entretenimento. Gente, olha que lindo esse pôr do sol. Que é uma coisa que eu gosto também. Mas virava secundário. Eu falei, não, peraí, vamos ressignificar isso aqui. E hoje eu faço conteúdos muito também focados nas experiências que eu vivo, para as pessoas verem que realmente como é viver uma vida como eu vivo, quais são os altos e baixos, também mostrando o lado B das minhas viagens. E aí, tendo essas idas e vindas ali, eu acho que melhorei muito a minha relação com a criação de conteúdo, com as plataformas das quais eu uso. Enfim, e agora está um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim. Você deu uma acalmada, né? Chegou no Brasil assim, você desligou completamente, e aí o pessoal que está ali fica, ué, o que aconteceu, Nossa, né? Isso é realmente muito forte. Às vezes as pessoas não entendem, ou pelo menos
entendem menos, que também é um trabalho pra gente. É um trabalho. E eu tô de férias. Então, Assim quer como, trabalhar, né? assim como qualquer pessoa Você que... tem que botar ali, tem que botar uma foto ali, ó. Estou de Férias, férias, já por já estou favor. de volta. Que na verdade, vamos dizer assim, vamos ser sinceros. Obviamente não posso também levar tudo ao pé da letra, que eu tô de férias, não vou postar mais nada. Também, claro, que se eu parar ali um pouquinho, postar, porque é uma coisa que eu gosto também, não é uma coisa que também o trabalho é cansativo demais. Então eu vou fazer uma hora ou outra. Então as pessoas me cobrarem, pô, cadê você? Sumiu? E aí? E os seus seguidores? Vai deixar eles? Vai abandonar eles? Umas mensagens muito fortes que eu recebo, eu às vezes da primeira vez que eu vim era pior, mas dessa vez aqui eu tô conseguindo entender um pouco melhor e ok. Às vezes eu ignoro algumas mais pesadas, outras eu tento responder, falando, pessoal, calma, tô voltando, fica tranquilo, tô só curtindo um pouquinho aqui. Você faria isso no meu lugar se você fosse eu, tenho certeza. Enfim, eu tento responder de uma forma um pouco mais descontraída, mas essa pressão às vezes é chato também. Você fica, Porque chega uma hora que você é o cara que, teoricamente, ele tá ali te dando audiência e ele quer informação do que tá acontecendo. E tem muita gente né? muito carinhosa. Pô, Lucas, você não sabe quanto eu tô com saudade dos seus posts. Pô, como é que eu vou responder pra pessoa? Tá, calma, eu prometo que hoje eu vou tentar postar, só porque você me pediu. E às vezes até posto, entendeu? Porque é legal ver o carinho das pessoas e o quanto elas gostam do seu conteúdo, do como você mostra o mundo. Pô, eu gosto disso, entendeu? Então, essas coisas motivam também você a voltar, mesmo num momento de férias que eu tô agora, de tentando focar muito mais em dar vazão ao meu trabalho, que eu digo principal, que é o YouTube, né? O Instagram também é um trabalho para mim, ele também é uma fonte de renda para mim, mas o YouTube é principal, então tem que focar nele, mesmo estando de férias nas redes sociais, enfim. E o YouTube foi engraçado, né? Eu que estou te acompanhando ali desde novembro, né? Eu vi que você resolveu subir lá o Everest, né? Ele subiu o Everest, gente. Ele passou 15 dias lá em cima e meio out, né? Sim, E aí você subiu, se desligou, porque a internet deve ser difícil, porque ali deve ser exaustivo. Eu já tentei subir um vulcão a 5.100 metros. Eu sei o que é a dificuldade de falta de ar ali, de chegar lá em cima, né? Você não tem mais fôlego para nada, né? Literalmente. E aí, quando você desceu, você tinha ganhado mais de 10, 15 mil seguidores em 15 dias, 16 né? mil seguidores em 15 dias, eu não acreditei. E para mim no YouTube, que era uma coisa que era o que eu estava passando mais esforço ali e colocando mais tempo, gasto na plataforma, quando eu desci e vi esse resultado, eu falei, nossa Foi senhora. tipo um presente dos céus, Nossa né? senhora, eu falei, o que está acontecendo aqui? Foi muito legal. Fiz essa trilha de 13 dias pro acampamento base do Everest. E eu lembro que eu tive internet durante 4 dias, ou 5 dias da trilha, assim, internet boa. Eu tinha internet outros dias que eu usava mais para mandar mensagem para minha mãe, mandar mensagem pro meu pai, pô, tô bem. Até porque eu tô numa trilha que tem gente que não consegue por motivos de saúde. Então, quando eu tinha internet era mais para isso. Mas tem alguns dias que eu vi uma outra vez o pico, assim, eu falei, cara, e não era muito boa a internet, né? Então eu falei, calma, deixa eu ver direitinho depois que eu descer o que está acontecendo. Que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E você conseguiu justificar o que aconteceu ali? Porque você não postou nada demais no YouTube nessa época, né? Não foi nem pro post. Foi um vídeo que eu tinha postado há 43 dias. Ele viralizou depois de 43 dias postado, que é uma coisa do YouTube. Ele vai jogando uma sementinha para algumas pessoas ali. O algoritmo é muito mais fácil de entender do que o Instagram, apesar de não ser tão fácil assim. Mas é mais fácil de entender o Instagram. Ele tem 3 principais métricas, que é... Ele mostra o vídeo para as pessoas. A porcentagem de pessoas que clicam nele, que é o CTR, que eles chamam, que é Click-Through Rate, ou seja, quanto mais pessoas clicarem conforme ele vai mostrando, a Watch Hour, né, que é a quantidade de horas que a pessoa assiste aquilo ali, e... Quando ele volta, né? Quantas vezes ele volta para assistir aquilo também, ali, eu acho que isso também é uma métrica importante, mas tem outra métrica que eu não estou lembrando agora, que é óbvio, não sei porque que não estou lembrando. A de compartilhamento, seria? Enfim, tem métricas principais, mas essa aqui é a principal. Eu acho que essa que foi evoluindo, que foi a que me fez crescer. Porque eu acho que a primeira vez que eu postei o vídeo lá, eu postei o vídeo meio de novembro. E ele só viralizou... Não, desculpa, eu postei o vídeo meio de fevereiro. Ele só viralizou em abril. Foi isso, no começo de abril. E aí, quando eu postei em fevereiro, eu acho que o YouTube tinha entregado para pessoas que não tinham tanto interesse nisso. Então, o CTR estava baixíssimo. Porque as pessoas que viam não tinham interesse em ver um vídeo sobre a tribo Rimba no norte da Namíbia. E aí o CTR estava baixo e o YouTube não entregou. Só que conforme o tempo foi passando, o YouTube foi entregando, peraí, esse aqui não gostou, deixa eu testar essa aqui. Entregou para esse tipo de persona, né? E aí essa aqui também não gostou, essa aqui. Até que 40 dias depois, ele deve ter entregado para alguma pessoa que falou, caraca, quero ver isso aqui. Nicho, né? E peraí, o YouTube falou, esse aqui gostou, deixa eu entregar para uma pessoa parecida com esse. Entregou para outra, gostou também? Esse aqui. Opa, tá todo mundo gostando? Peraí, então, toma. Aí ele tacou na mídia, né? E aí é quando a gente diz que viraliza, né? E aí viralizou um conteúdo meu e... Claramente não tem como você entender o que você construiu, como você produziu o conteúdo para que ele acontecesse isso, mas é aquela história, aquele clichê de sempre, né? Você produz com qualidade sempre, que uma hora vai ser reconhecido.
Então, E isso você tem alguém que te ajuda, Lucas, ou é você que faz tudo? hoje eu tenho uma equipe, não chamo de equipe, porque não trabalham especificamente para mim, mas são freelancers que editam os vídeos meus. São hoje 5 que eu uso editores diferentes para conseguir dar uma vazão pro meu negócio. Eu tenho uma pessoa que faz não, né, que me ajuda com SEO, que é a parte mais de qual que vai ser o título que eu vou escolher para o vídeo, como eu desenho a descrição para conseguir atingir mais pessoas. E tem um designer também, que me ajuda com as thumbnails, Filipão, adoro ele, me ajuda com muita coisa também. Então, essas 7 pessoas são as pessoas da minha equipe. Fora que eu também tenho meu podcast, né, o Passapod, esse também tem as pessoas que me ajudam com o podcast específico. Mas então são 8 pessoas que trabalham comigo, que não só trabalham comigo, mas são freelancers que me ajudam no dia a dia. Então, sim, eu tenho uma equipezinha que eu tenho que também coordenar e, bom, enfim, atribuir as funções, que também dá um trabalhozinho no dia a dia, mas que é uma coisa que eu gosto. Sou pós-graduado em gestão de pessoas, amo isso, então... Também você não é um vagabundo à toa que está por aí rodando. Exatamente. Você é um cara que está trabalhando, Por isso, que né? Um muita gente conteúdo. não entende isso, mas é uma coisa que Na é. verdade, é uma profissão, né? Você tem que Claro. acordar todo dia, você tem uma obrigação a cumprir. Hoje, por Pode exemplo, ser passei mais o dia inteiro light, fazendo mais isso. gostoso, mas... Muita gente, hoje, por exemplo, eu passei o dia inteiro fazendo isso. Desde que eu acordei, já entrei no computador, eu tenho um vídeo que eu tenho que receber de uma editora para revisar, e outro vídeo eu tenho que mandar para o meu editor o roteiro finalizado. Porque todos os meus vídeos são pós-roteirizados. Eu gravo eles e depois eu monto o roteiro. Como Você que vai ser. monta. 100%. Eu faço toda a roteirização e toda a captação dos vídeos. A edição são eles que fazem, mas a direção executiva também é minha. Então, eu roteirizo pós, né? Tem alguns que são pré-roteirizados, mas são muito poucos. A maioria é pós-roteirizado. Então, eu capto os vídeos, depois eu vejo todas as imagens e falo, tá, vamos tentar montar as imagens como eu cresci para fazer o storytelling ser bom, que é o vídeo com qualidade que eu sempre quero fazer, focar bastante na trilha sonora, tentar me descolar o meu canal daquele estilo vlog, que é um estilo que ainda dá muito certo, mas é um estilo que eu não me identifico tanto. Então, tentar fazer uma produção melhorzinha, assim. Então, enfim, é o que está dando certo para mim, é o que eu estou adorando. Fazer uma coisa de qualidade, né? Exato. Não que os vlogs não tenham, né? Eu tenho muito cuidado para falar isso, porque não é que eu estou fazendo uma qualidade maior, não. É só um estilo que eu prezo um pouco mais pela uma produção um pouco mais... Mais uma vez, né? Vai parecer muito Uma profissão pejorativo. engenheira, digamos assim que seja... Você está usando a engenharia para fazer... Ótimo. Né? Obrigado, me ajudou. Não estou querendo menosprezar, mas o vlog é uma menor produção. Uma menor produção, é um vídeo atrás do outro ali, às vezes as transições, uma coisa tem uma coisinha mais, uma coisa menos, mas o meu tipo de vídeo é um vídeo um pouco mais produzido em relação à quantidade de produção mesmo. Trilha sonora, transições, Quer dizer, você voice diz que over. largou a engenharia, mas a engenharia Ainda não tem te um pouquinho, largou, ainda né? A tem um engenharia pouquinho. está ali dentro, eu vou ser engenheiro para sempre. roteirizando toda a tua vida e construindo, né? E grato, tá? Adoro ser assim. Apesar de meus editores sofrerem um pouco na minha mão, eu gosto de ser assim. E assim, como nem tudo são flores, existem perrengues grandes, né? Você contou aí dessa tua parte ali do perrengue ali no Caribe, e você teve algum outro momento assim que você sentiu medo? Medo, eu acho que medo é uma palavra que dificilmente vem na minha cabeça. Isso é uma coisa muito também positiva do meu perfil. Eu vejo os desafios sempre como oportunidade de crescimento e eu acho que sob pressão, eu nem penso muito, sabe? Então, acho que tem algumas situações que eu poderia ter passado medo e não passei tanto. Mas tem algumas que eu posso citar sim, tá? Tem uma situação que era um ônibus em Moçambique, não foi nem perto de medo, mas foi uma situação que eu quase chorei. Chorar de nervoso, de angústia, de não saber o que fazer, né? De frustração, não sei qual que é a palavra que eu posso usar. Eu estava lá na cidade de... como é que chama? Vilanculos, eu acho? Acho que é Vilanculos. Vilanculos, ali acima de Tofo, um pouco norte de Tofo, no Moçambique. E eu decidi ir por terra para o Zimbábue. Você vai ver o mapa da África, ali, do continente africano, é um mapa que parece o mapa do Brasil em relação ao tamanho, se for ver assim o tamanho. Mas é grande demais, é muito grande. Então você vai ver mais ou menos ali uma cidade da outra, você decide ir por terra, se fosse na Europa, autobahn, você chega rapidinho. 4 horas. Você chega rapidinho. O problema é que o próprio Google Maps, ele tem muito erro ali. Então, quando você vai tentar estimar o tempo que você vai gastar nessa viagem, ele vai dar um tempo muito menor. E eu já sabia disso, e já tinha planejado, estava dando, se não me engano, era uma viagem que dava de 6 horas e meia, de Vilanculos até a cidade de Chimoio, que é na fronteira de Moçambique com o Zimbábue, ali pelo leste do Zimbábue, pelo noroeste de Moçambique. Então, era uma viagem que eu tinha que fazer para o norte ali. E era uma região que é meio que margeando a parte que está mais... Margeando não, estava longe ainda, mas estava chegando cada vez mais perto da parte perigosa do Moçambique, que tem, enfim,
algumas partes mais pesadas ali para cima, para o norte do país. E aí eu falei, beleza, vamos fazer essa viagem, Chimoio vai ser meu limite, depois eu já, entro no Zimbábue. Então essa viagem de 6 horas e meia que eu vou ter que aguentar. Ah, tá bom, não vai ser 6 horas e meia, vai ser 10 horas ali, tá bom. Eu aguento 10 horas, já fiz viagens assim, de ônibus, vamos embora. A viagem foi um dos momentos mais angustiantes e desesperadores da minha vida. Era uma viagem 100% sem estrutura, num ônibus que era horroroso. Nas viagens de Moçambique, que as pessoas devem conhecer que viajaram para lá, que são as viagens em chapa, né, na chapa, que é a famosa van que espera a galera lotar, é até, vamos dizer assim, menos confortável que essas, só que elas não são tão longas. Eu peguei viagens de chapa de 7 horas, 8 horas, que realmente era desesperador, mas você conseguia entender. Chapa que é aquela van que vai lotada, assim, um lugar que vai 3 pessoas, vai 6, com uma galinha e com um saco de cenoura no teu colo. E tudo bem, faz parte da cultura ali, a gente até gosta de viver aquilo. Essa viagem foi diferente. Essa viagem foi num ônibus mesmo. Um ônibus, como a gente conhece, dois, só que com pelo menos uma vez e meia o número de pessoas que devia ter. Ou seja, sentadas tinha as pessoas e ainda tinha que as pessoas em pé. E eu tive o azar de ser uma dessas pessoas durante 6 horas da viagem. 5 horas e meia, em pé. E a viagem que era para durar 6 horas, que na verdade na minha cabeça ia durar 10 horas, durou 15 horas. Foi no meio da noite, teve problemas na estrada, que eu não faço ideia do que foi o problema. Apesar de falar língua no Moçambique, eles falam português. Eu estava super à vontade, achando, pô, eu vou fazer esse desafio, por que eu vou falar português? Qualquer problema eu consigo desenrolar ali, pô, minha língua. Tava em casa, depois de viajar para países que eu não fazia ideia, uma palavra. Não é o nosso, mas a gente conseguia se comunicar, mas as pessoas não falavam o que estava acontecendo para mim. Eu não fazia ideia, parado no meio da estrada, um breu absurdo. Não tem uma cidade, eu olhava no mapa, não tinha uma cidade perto uma da outra. Minha bateria acabando, desesperador. O que eu ia fazer se minha bateria acabasse ali? Olha como você fica refém da tecnologia, né? Enfim, mas eu tava falando assim, cara, se a bateria acabar, eu vou chegar na cidade, eu não tenho onde dormir. Eu nunca pego lugar antes de dormir, antes de chegar na cidade, porque eu nem sei se eu vou chegar na cidade para dormir. Então eu nunca pego isso. Então o que eu vou fazer, cara? Comecei a ficar desesperado. Tava com um alemão, amigo meu, que eu fiz lá em Vilanculos na hora, falando pra ele, cara, e agora? E, em pé, e aí a estrada aqui, desburacada pra caramba, teve uma hora que eu saí, parou o carro, né, por conta de trânsito, mas não havia trânsito, não. Algum problema aqui dentro da estrada. E aí a gente sai do carro para ver até onde está indo ali, você não consegue enxergar nada, que está tudo escuro, só vê só as luzes do carro, dos carros que estão parados. Você olha, eu lembro de eu estar, o que eu faço, cara? O que eu faço? Eu não aguento mais, era já 12 horas de viagem, eu em pé, naquela buraqueira, não podendo ouvir uma música no celular, não podendo conseguir se distrair com nada. Você simplesmente não sabe quanto falta para chegar, não sabe onde você vai dormir. Essa hora, eu fiquei, cara, eu não sei o que eu faço. Meu corpo vai desligar aqui. Eu tô cansado, tô desesperado, tô mal. O que eu faço agora? Tem um cantinho para encostar. Nada, zero. E as pessoas revezavam entre elas. E por você ser turista, elas literalmente cagavam para você, cara. Elas não estavam nem aí para você. A gente tentava falar com elas, eu falava português, elas tentavam no English. Eu falei assim, cara, tô falando português com você. Tipo, é a mesma língua. E as pessoas achavam que eu estava querendo falar a língua delas. Eu falo a sua língua, eu sou do Brasil, pô. Então, assim, as pessoas não estavam nem aí para você, de verdade. Isso também é uma coisa que me consternou bastante ali em relação ao Moçambique, que nas cidades ali onde era mais turística, elas amam turista, mas no país em si, dentro, o interior do país, não é muito assim, que nem não. sabe o que é turista, né? Então as pessoas viam você, que você tem uma cara de pessoa de fora, e tratavam diferente mesmo. Assim. Então você ficava lá, eu fiquei em pé 6 ou 5 horas e meia, né? Ali naquele ônibus movimentado, você vai para lá, vai para cá, assim, você não para um minuto, seu braço começa a doer, você vai nesse, aí o braço começa a doer, e aí a perna, aí você senta no chão, as pessoas começam a querer passar por cima de você para falar com a pessoa lá da frente, porque isso é o que eles fazem. Enfim, desesperador, Sandra. Eu comecei a ficar mal. Enfim, esse foi eu não tive medo. Eu acho que até tive medo, sabia? Bom, essa eu acho que é uma oportunidade que eu tive medo. Enfim, me estendi nesse ponto, mas acho que um outro ponto também, acho que foi bem emblemático também, foi na fronteira do Haiti com a República Dominicana. Acho que meu pessoal que me segue há bastante tempo, eles sempre lembram desse ponto. Ah, foi ruim, mas não foi igual ao Haiti lá. Eu sempre falo, tem razão. Porque esse eu fiz questão de contar bem em detalhes como é que foi no meu Instagram lá, tem nos meus destaques, quem quiser ver ali, vai nos destaques, no highlight ali no Haiti, mas acho que foi o ponto o mais baixo da minha viagem toda. Resumindo, foi um ônibus que eu peguei por conta de um conselho do embaixador do Brasil, que eu fui visitar, porque eu estava passando na frente, e o cara falou, vai embora do país agora. Com essas palavras para mim, eu falei, como assim? Doutor Luiz, o nome dele é Luiz, né? Assim, não, você não está entendendo. Você veio para o país no pior momento possível. Não existe polícia na rua, está tomado por gangue. Vai embora agora do país. Eu falei, mas como é que eu não consigo pegar voltar? Dá um jeito. Dá um jeito, você tem que ir embora do país. Você não pode ficar. Eu estava planejando ficar mais 3 dias. Ele falou, não, vai embora agora.
comprei um ônibus no dia seguinte, já desesperado com essa informação dele, né? Que por qualquer coisa, pode acontecer qualquer coisa para mim, não vai ter polícia. Assim, uma cidade, uma capital de um país não ter polícia me chocou. E, enfim, peguei um ônibus para ir embora do país o mais rápido possível. E eu lembro que o ônibus saía às 8 horas da manhã, saiu às 8 horas da manhã, e ele estava previsto para chegar na fronteira às 3 horas da tarde, com a República Dominicana, que eu atravessei, né? A ilha de Hispaniola, que é a única ilha do Caribe que divide 2 países. Aliás, 2 países dividem a ilha, perdão. E aí, para chegar nessa fronteira, chegar às 3 horas da tarde, porque às 5 horas a fronteira fecha. Porque existe muita imigração ilegal do Haiti para a República Dominicana. Então a fronteira é um super policiamento e super restrito. 3 horas a gente estava previsto para chegar na fronteira. Pô, uma gordura de 2 horas, você consegue relevar. Ainda mais com a galera daquele lado lá que dirige rápido demais. Eu falei, não tem problema. Revolta, greve forte a 2 quilômetros da fronteira. Greve para gasolina. A pessoa, eu acho que o ônibus também transportava gasolina do Haiti para a República Dominicana. Eu não entendi direito. A única pessoa que falava espanhol lá, porque o Haiti fala crioulo, né? É uma língua deles, misturado com francês ali, é um francês diferente. E a República Dominicana fala espanhol. E eu falo espanhol relativamente bem. E a única pessoa que conseguia falar comigo era o cara, o motorista, que não era muito amigável comigo. Então ele tentava explicar ali, mas não explicava direito. Ele falou alguma coisa de gasolina, que não sei, petróleo, não sei, falou para mim, tentou explicar. Eu entendi que a revolta era por conta de gasolina, mas eu não sei se eles queriam gasolina, se eles pararam todo mundo por causa disso, mas nosso ônibus foi parado. E quando que eles liberaram a gente? 5 horas da tarde. 2 quilômetros da fronteira. E aí corremos, eu lembro que o nosso motorista, na hora que liberaram, saiu feito um louco. Acho que eu nunca vi uma pessoa dirigir tão rápido na minha vida. Não tinha nada na estrada. Ele saiu feito um louco para conseguir chegar. O outro cara que estava ajudando ele, que era um haitiano, começou a pegar os passaportes. E eu não dou meu passaporte para ninguém. Nunca. Eu fico com o meu passaporte. E ele começou a pegar passaporte. Eu falei, não. Peço para quê? Que você quer meu passaporte, cara? Depois de tudo que está acontecendo aqui, me explica, pô. Estou num país que fui mandado embora pelo embaixador. Você quer meu passaporte para quê? Ele falou, não, passport. Aí o outro cara, o motorista começou a tentar me explicar, não, porque a gente vai carimbar os passaportes de saída do Haiti para já atravessar a fronteira. Aí eu falei, eu vou junto. Por que eu não posso ir junto? Aí ele falou, tá bom, você quer ir junto, você tem que pegar uma outra moto. Eu falei, tá bom, eu pego uma outra moto junto e pago. Paramos ali onde é mais ou menos a fronteira, pegamos 2 motos, eu com meu passaporte e outro cara com, acho que 20 passaportes do resto da galera, e eu não larguei meu passaporte. Fomos 2 juntos carimbar, carimbamos o passaporte e voltamos. Na hora que a gente voltou pro lugar, pro ônibus, eu lembro que era tipo 5h10, 5h11. Fomos passar a fronteira, eu juro, Sandra, eu vi o portão fechar na nossa cara. Eu vi a galera fechando. E o nosso motorista assim, com a cara assim. Eu estava em pé, segurando os 2 bancos, e eu vi o portão fechando. Fiquei preso na fronteira do Haiti com a República Dominicana durante uma noite inteira. Não deixaram a gente passar. Eu estava em zona cinzenta, né? Gray zone, que eles chamam, que é quando você já carimbou a saída de um país e não carimbou a entrada do outro. Você não pode nem Ou seja, nem pro outro. Você não está formal em nenhum país do mundo. Você está na Gray zone, literalmente, zona cinzenta. Então eu estava ali naquele momento, num lugar, né, numa zona que tem muita imigração ilegal, então tem muita gente dormindo, esperando a melhor oportunidade para passar, então não deve ser a zona, eu imaginei que não deve ser a zona mais segura do mundo. Eu não tinha nenhum real, porque o último dinheirinho que eu guardava, sempre quando eu vou sair do país, eu tento deixar o menos possível de dinheiro na mão para não sobrar, né? exatamente. Não sobrar, e eu gastei com a moto para ir carimbar meu passaporte. Porque eu achei que ia passar não tinha como dormir, não tinha como comer, nada. não tinha como Não nada. tinha como dormir, não tinha como comer. Eu não tinha comida. Eu não tinha como fazer necessidades. Eu não fazia nada, não tinha nada. Eu lembro que eu fui sair para fazer xixi durante a noite, eu fiquei desesperado. Fiz ali do ladinho, ali com gente olhando mesmo, e falei, cara, não quero nem saber. Isso aí, se incomodar, eu peço desculpas e volto pro ônibus. Fiquei no ônibus, o cara, obviamente, desligou o ônibus, eu passei a noite mais longa da minha vida. Eu tentei dormir rápido, né, às 6 horas da tarde, porque não tinha o que fazer. E enquanto você dorme, você passa o tempo. Mas o problema é que você não dorme, porque chutaria que estava uns 42 a 43 graus ali, do jeito que estava, muito quente. Todas as janelas abertas, porque não tinha ar-condicionado, e com isso, mosquito vindo de monte. Então eu tentei me cobrir com algumas roupas assim, para tentar, mas ficava quente, eu tirava, picada, voltava, coçava, vinha para cá, repelente não tinha mais repelente naquele ponto, eu já tinha, bom, enfim, eu tinha que comprar. Cara, foi desesperador de um ponto que também não cheguei a ter medo, mas assim, eu olhava o relógio que tinha um relógio grande no ônibus ali, parecia que passaram 3 horas, eu abria o olho assim, tinha passado 10 minutos. Era loucura, assim, foi realmente uma situação muito difícil. E foi também no começo da minha jornada.
Minha mãe lembra até hoje disso. Ela falou, cara, os 3 primeiros Quer dizer meses que eu você tinha foi passado por testado isso. bastante, né? Nossa, não, essa vez foi realmente... Normalmente, quando você vai em busca do propósito, e o propósito ele é verdadeiro, você recebe muitos testes. Sabia disso? Eu recebi. Você recebe muitos testes para saber se você vai, se é aquilo mesmo que você quer e se você vai ter coragem de continuar seguindo aquilo ali, né? Que bom que eu fui testado Então e você passei e foi tô até testado, hoje. passou na prova, né? Eu tenho algumas histórias assim, né? Não são tão aterrorizantes, mas eu lembro que na minha trip lá, na Eurotrip, a gente tinha o trem, né? Que a gente era italiano, eu era italiana, então eu tinha direito ao trem Ao trem. gratuito ali. E a gente passou por Barcelona, fez o passeio ali tradicional na cidade de Barcelona, mas a ideia era a gente ir embora à noite, porque era caro e a gente tinha que ir embora. Aí a gente passou na estação, reservou o trem para 19 horas. Cara, foi uma roubada. Foi minha prima que reservou esse trem. E se ela estiver me ouvindo aqui, ela vai lembrar dessa noite. Quando a gente chegou para embarcar, o trem era pagamento. Ixi, A gente tinha que pagar porque era um trem leito. E não tinha mais como a gente sair de Barcelona. E aí deu aquele desespero, porque a gente tinha gasto. A gente tinha 30 euros por dia para gastar. Não era euro, né? Era 30 dólares na moeda local, porque não existia o euro nessa época, né? Você não era nem nascido. E aí a gente trocou a grana e foi aquele, como a gente tem 30 euros e vai embora, 30 dólares e vai embora, a gente comeu paella, tomou cerveja. Foi aquele dia de rica vivendo em Barcelona. E quando a gente foi embarcar, a gente não conseguia, a gente não tinha mais nenhum real. E a gente falou, bom, então a gente vai dormir aqui na estação e pegar o trem amanhã. A minha irmã sempre teve muito medo. A minha irmã tinha muito medo, então a gente pegou jornal, né? Você falou de papelão. A gente forrou papelão no chão. Dormiu eu, minha prima com a minha irmã no meio, na estação. Só que a gente foi expulsa da estação. Aí a gente foi para fora da estação, dormir do lado de fora, porque tinha muito viajante dormindo ali. E aí, quando foi 2h pouca da manhã, todo mundo começou a levantar. Todo mundo começou a levantar. Eu falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí eu ouvi alguma coisa falando de alguma coisa olímpica. Eu falei, galera, vamos levantar, que está todo mundo embora, vamos seguir o fluxo. Vamos atrás do pessoal, né? Lógico. E aí a gente foi seguindo, uns guardas olharam pra gente, a gente devia estar com a cara de favelada, morrendo de fome, ele fez assim pra gente, foi lá embaixo, deu um refrigerante, uma água pra cada um, que aquilo ali foi igual um manjado de deuses, né? Estava morrendo de sede, de fome. E a tocha olímpica de 1992 estava chegando em Barcelona. Então a gente foi para a praça principal, assistimos a tocha chegar. Eu faço muita amizade com criança, né? Com coisa assim, eu brincando com a criancinha, eu brinquei com um japonesinho, uma japonesinha. A família das crianças se encantaram com a gente. E a gente passou a noite comendo e bebendo de graça com os japoneses. Aí, já que a gente estava ali naquela zona, no dia seguinte a gente acordou de manhã, falou, bom, agora vamos pegar o trem certo de noite, mas vamos curtir Barcelona, né? Aí fomos para a praia, Parque de Gaudí, conhecemos uns brasileiros, passeamos com eles ali, uns até seguiram com a gente depois para Paris. Então, assim, foi bem legal. E eu gosto desse estilo de viagem que você falou também, assim, né? Normalmente eu viajo muito com o Léo e normalmente quando a gente viaja, assim, 15 dias, eu alugo os 2 primeiros dias, quando eu chego, para eu chegar e ter aonde ir, que eu já sei onde eu estou chegando, e eu alugo um hotel de onde eu saio, para não perder o voo. Todo o resto... Flexível. Assim é bom. Eu adoro assim. Flexível. Aí, conforme a gente vai gostando, vai parando, não gostei, vou embora. E aí o pessoal fala, mas você não vai arrumar lugar para dormir? Eu falei, gente, a Europa, a cada 15 quilômetros é uma cidade. Exato, Se você não arrumar aqui, você anda mais meia hora, mais 45 minutos, você vai achar um lugar para ficar, né? Que legal. E nessas aí a gente conheceu lugares, assim, encantadores. Não só na Europa, como nos Estados Unidos também. É o que eu falei. Quanto mais aleatória a viagem, mais situações inusitadas que te trazem divertido. E o que faz a gente ter muita história para contar, né? Que esse é o bom da vida. É a única coisa que a gente leva daqui. O que a gente leva da vida é o que a gente leva. Então, assim, Lucas, foi um prazer estar aqui com você. Foi uma delícia, assim, curtir um pouco dessa tua viagem. Vou continuar seguindo lá o Passaporte 201 e te acompanhando e descobrindo novos países. Né? Já botei um monte de seguidor amigo lá para te seguir também, legal, que eu falo, segue aí, segue ele, que ele tem várias dicas e tal. Mas é isso aí, um prazer estar com você aqui. Bem-vindo ao Rio de Janeiro, curta aqui a nossa cidade. Maravilhosa cidade. Obrigado a você. Realmente foi um prazer, foi muito, muito gostoso o papo, fluiu muito bem. Agradeço demais ter participado. Enfim, vou continuar acompanhando também aqui, vivenciando o lado B até o final. Vamos que vamos. Obrigada. Esse é o Vivenciando o Lado B e eu sou Sandra Ciraldo.